Fala meus fi, como vocês estão? Espero que bem, né? No vídeo de hoje vou falar como Dragon Ball Z é um ponto tão fora da curva que conseguiu mudar toda a indústria de mangá e a carreira do Toriyama. E para falar disso vou começar falando um pouco das obras produzidas pelo mestre antes da publicação de Dragon Ball em 1984. Então, bora lá! Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de saber se vocês querem que eu traga mais conteúdos falando de Dragon Ball. Quem sabe alguns vídeos falando sobre as sagas de Dragon Ball Z, ou resumindo Dragon Ball clássico. Então para que isso seja real, eu preciso que vocês se inscrevam, ativem o sininho e deixem seu like, porque através disso vou saber que vocês curtiram o conteúdo e querem mais. Mas agora chega de enrolação e bora pro vídeo. O ano era 1980, e neste ano saía na Shonen Jump a primeira grande obra de Toriyama, Dr. Slump. E quando digo grande, não é só em sucesso, mas também em quantidade de capítulos. E é aqui que vemos como o autor era único para a época. Já começando pelo seu estilo de desenho, que seguia uma estética completamente diferente do padrão da Shonen Jump. Isso era comum nas histórias em quadrinhos, ter um estilo artístico padrão para cada década. Mas além de ser um artista fenomenal, Toriyama também escrevia muito bem, e prova disso é o sucesso tremendo que Dr. Slump teve no Japão, sendo uma história focada na comédia com personagens muito cativantes e memoráveis. E com isso a obra durou até 1985, tendo 18 volumes publicados. Mas em 1983, antes mesmo de finalizar Dr. Slump, Toriyama lançou uma pequena história de 2 capítulos na Fresh Jump, chamada de Dragon Boy. E se você for esperto, conseguiu perceber que esse é o primeiro protótipo de Dragon Ball. Nele acompanhamos Tanton, um jovem lutador de Kung Fu que tem a missão de escoltar a princesa do País da Flor de volta à sua terra natal, pois o período de guerra já havia passado e era seguro levá-la de volta. E com esse objetivo, Tanton e a princesa vivem algumas aventuras. Bem, como são apenas 2 capítulos, não tenho muito o que falar do enredo. Mas somente nesses 2 capítulos conseguimos ver muitos elementos que estarão presentes no universo de Dragon Ball. Começando pelo design dos personagens, onde Tanton tem uma estrutura física muito parecida com a de Goku, mas seu rosto e cabelo lembram de Yantia. E aqui ele não tem um rabo de macaco, e sim asas. A princesa do País da Flor, que em design achei muito parecido com o da Tite, acho que por conta do cabelo preto, tem a sua personalidade muito parecida com a de Bulma. Além disso, temos o protótipo de Pual, que aqui tem o poder de se transformar em outras pessoas, assim como em Dragon Ball. Mas, além do design, aqui existe a esfera do dragão, mas ela funciona de um jeito diferente. Ao invés de juntar 7 esferas, aqui você infunde ela com seu Ki para invocar um dragão. Mas aqui o Shenlong ainda não estava sob efeito do produto e maromba, né? Outro ponto que vale destacar é que a piada sobre o Goku descobrindo que a Bulma não tem pau, piroca, cacete, tem aqui também, só que aqui acontece de uma forma menos criminosa. Até o fato da Bulma ter feito xixi depois que o Goku salva ela no primeiro capítulo, existe em Dragon Boy. E já que eu falei do primeiro capítulo de Dragon Ball, vamos dar um salto no tempo, indo para 1984. Finalmente chegamos no maravilhoso Dragon Ball, onde vamos acompanhar a incrível jornada de Goku e seus amigos em busca das 7 esferas do dragão. E como qualquer jornada, ela é repleta de desafios, como o Imperador Pilaf, a organização Red Ribbon e seus androides, King Piccolo, entre outros. Nisso, Toriyama foi construindo um universo incrível que conseguia juntar vários conceitos diferentes e tornando a obra cada vez mais rica. Temos aliens, robôs, criaturas sobrenaturais, e tudo isso unido ao ótimo humor que somente o Toriyama era capaz de fazer. Aqui vemos a criação daquilo que seria o molde para o protagonista de Shonen. Um personagem comilão, engraçado, meio burro, mas com um coração muito puro. Em Dragon Ball isso é muito mais intenso, pois aqui acompanhamos um pequeno garoto que cresceu nas montanhas junto de seu avô, conhecendo o mundo, vendo que ele não se resumia apenas na região em que ele morava. Com isso, Goku vai conhecendo novas pessoas, culturas e, claro, a crueldade presente no mundo, onde existem pessoas más que não se importam em fazer o mal para se beneficiar. E mesmo presenciando tudo isso, Goku segue sendo puro de coração, trazendo esperança a todos que ele teve a oportunidade de ajudar.
Mas mesmo com tudo isso, Dragon Ball clássico passava a vibe de uma história escrita pelo Toriyama, já que seu foco era em grande parte no humor. Contudo, chegando nos arcos finais, começamos a ver um futuro novo para a série, onde as lutas passaram a ser mais extensas, grandiosas e perigosas para Goku, com toda a luta contra o King Piccolo e a luta final dessa fase contra o Piccolo. Aqui, os personagens já se encontravam em um nível de poder completamente diferente, além de muitos deles terem amadurecido, mesmo que Goku continuasse ingênuo e puro. E o que isso significa é que aos poucos Dragon Ball caminhava para sua nova fase, com inimigos muito mais poderosos e com um foco maior em batalhas. Dragon Ball Z! Chegamos então no período mais famoso de toda a obra, pelo menos aqui no ocidente, e o que para mim é o ponto fora da curva na carreira de Toriyama, pois aqui a comédia presente nas obras do autor é deixado como elemento narrativo secundário, focando mais nas lutas e na exploração de novos conceitos. Em Dragon Ball Z, iremos acompanhar Goku e seus companheiros em batalhas intergalácticas que irão decidir o futuro de todo o universo. Ou seja, graças à criatividade de Toriyama, fomos capazes de ver o Battle Shonen ganhando uma nova forma que serviria de inspiração para muitos autores no futuro. Prova disso é a influência que Dragon Ball teve em todo o mundo, passando em mais de 81 países e batendo recordes de audiência em 2001 na Cartoon Network, servindo como uma porta de entrada para os mangás e animes em grande parte do mundo. Mesmo em outras obras, vemos lutas fantasiosas, mas nenhuma chegava ao nível das de Dragon Ball naquela época, que não se limitava aos conceitos básicos da história, onde em cada arco temos poderes novos e conceitos sendo apresentados, além das diversas referências e inspirações da cultura pop presente nos enredos e personagens. Vai me dizer que você nunca reparou que o arco dos androides é quase uma readaptação de Exterminador do Futuro dentro do universo de Dragon Ball? E claro que a fase Z não foi perfeita, tendo sim alguns problemas e desagradando um pouco o público em alguns quesitos, mas isso nunca se sobressaiu aos grandes acertos da obra. Com seu enredo e trama simples, Dragon Ball foi capaz de nos passar muitas lições de vida, ao mesmo tempo que nos divertia. Acho que esse sempre foi o intuito de Toriyama, uma história simples que fosse capaz de alegrar os dias de quem acompanhava, sabendo mexer muito bem com nossas emoções, nos fazendo rir nos momentos certos, nos fazendo chorar com o sacrifício do Vegeta, sentir raiva com a morte do Android 16, e principalmente nos fazer torcer para que os Guerreiros Z conseguissem vencer o vilão. Quem nunca assistindo Dragon Ball levantou as mãos para ajudar o Goku a fazer a Genkidama, e quem nunca gritou Kamehameha junto do Goku? Sem o Toriyama não teríamos muitas obras, muitos autores não teriam se interessado por esse mundo. Com certeza, eles devem ter feito tudo isso que eu disse aí em cima, durante a sua infância e adolescência, vendo como é maravilhoso poder conquistar o coração das pessoas como história. Sem Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach não existiriam. Toriyama deu uma matéria-prima para que os grandes autores no futuro pudessem criar joias magníficas. E o que eu quero dizer com tudo isso? Toriyama mudou a indústria de mangás, somente porque ele foi capaz de mudar a vida de muitas pessoas, e essa capacidade de escrever várias histórias cativantes foi o responsável por mudar sua carreira. Dragon Ball é um ponto fora da curva, porque o autor teve coragem de enfrentar a vida exaustiva de um mangaka, e porque o autor foi capaz de escrever uma obra que não tinha medo de se reinventar a cada capítulo. Temos muita sorte que o talento de Toriyama foi reconhecido por todo o mundo. Dragon Ball com certeza não foi a primeira obra que misturou artes marciais com poderes. Já existiam obras que faziam isso, sendo o maior exemplo Hokuto no Ken, que se ambienta em um cenário pós-apocalíptico, extremamente perigoso, com gangues e bandidos por todo lado. E nisso acompanhamos Kenshiro sobrevivendo nesse mundo utilizando técnicas de artes marciais e poderes sobrenaturais, sendo uma história bem mais violenta e sombria, com temas mais delicados. Mesmo Dragon Ball não sendo o primeiro, é inegável que ele foi o mais famoso. Acredito que muito disso veio da capacidade de Toriyama em não se prender ao tempo e ao gênero de sua história, pois aqui temos aliens, robôs, viagem no tempo, criaturas sobrenaturais, isso sem perder a sua essência. Caso você não saiba, a obra teve forte influência do romance mitológico de São Kong e sua jornada para o oeste.
Então, muito dos elementos estéticos lembram bastante o mundo chinês antigo, não só pelos cenários, mas também pelo estilo artístico adotado por Toriyama, pelo menos no início da obra. E tudo isso alinhado com sua escrita cativante, lutas de tirar o fôlego e com todos os seus ensinamentos, Toriyama nos presenteou com uma obra capaz de atingir todas as gerações, mostrando um mundo mágico, mesmo que às vezes ele fosse cruel. Nunca vimos o Goku desistindo de alguma batalha. Ele sempre se levantou, mesmo que o inimigo fosse milhares de vezes mais forte que ele. Nem sempre Goku lutou por um grande objetivo ou alguma razão gloriosa, mostrando que muitas vezes esperamos algo ruim acontecer ou uma motivação maior para tentarmos fazer aquilo que queremos. Mas em nossa primeira queda já desistimos acreditando que não vamos conseguir porque a batalha é muito complicada. Dragon Ball nunca foi só sobre lutas, foi sobre termos esperanças de um futuro melhor, foi sobre acreditarmos que até mesmo o coração mais maligno pode mudar, foi sobre saber que podemos fazer tudo aquilo que queremos, mesmo que o mundo tente nos derrubar, foi sobre termos compaixão até mesmo do nosso pior inimigo, e não esperar nenhum tipo de recompensa por ajudar o próximo. Toriyama escreveu algo muito além de uma simples história de luta bobinha. Ele escreveu a mais linda e cativante lição de vida. Muito obrigado por tudo, Toriyama.